Oi pra quem chegou agora, meu nome é Mari e eu espero que você vai ver algum anime depois de terminar esse vídeo. Hoje eu tô aqui pra convidar vocês pra entrar numa jornada e conhecer One Piece. Você não precisa chegar nos semanais, você não precisa ler tudo rápido, você não precisa entender todos os pontinhos, mas eu quero que você assista One Piece. O que eu vou resumir hoje é a saga S Blue. Ela conta com 53 episódios e hoje eu vou resumir metade dela. Eu vou resumir até o 30 pra você que quer começar a assistir, mas não sabe por quê, ou se assusta pela quantidade de episódios. E aí você vai conferir e viver essa experiência com todos os nossos fãs de One Piece. Começando pelo primeiro episódio, a gente conhece o nosso protagonista Luffy. Ele é um homem borracha, ele comeu uma Akuma no Mi. Eles explicam o que é uma Akuma no Mi, que é a fruta do diabo, onde você ganha uma super habilidade, como a do Luffy, tem a habilidade de se esticar, como a borracha. Tem 3 passos. Você come a Akuma no Mi, você ganha uma super habilidade e você perde a habilidade de nadar. Então, se você for jogado no mar, você não tem o que fazer. Se alguém não for te resgatar, você vai morrer. É essa a questão. Ok, a gente conhece ele está no barco da Alvida e ele encontra o Kobe, que é um garotinho de cabelo rosa que tem sonho de entrar pra marinha para deter piratas maus como a Alvida. Então o Luffy ajuda ele a realizar esse sonho, leva ele pra uma ilha e ele consegue ser recrutado pra marinha. E o Luffy, quando ele vai nessa ilha pra deixar o Kobe, ele descobre que tem um Capitão Morgan. E todo mundo, meu Deus, se você fala o nome do Capitão Morgan na ilha, todo mundo já te olha espantar. E ele descobre que eles estão fazendo o Zoro, o Zoro é muito famoso por ser um caçador de piratas. E ele descobre que eles estão fazendo o Zoro de prisioneiro lá em cima numa fortaleza. E ele fala, eu vou lá resgatar o Zoro, pra ele ser da minha tripulação. Está procurando pessoas para fazer parte da tripulação dele. Ele vai até lá, liberta o Zoro e fala, eu vou te libertar e você entra com minha tripulação. Primeiramente o Zoro diz que não, mas depois ele acaba cedendo e eles lutam contra o Capitão Morgan, derrotam eles e ele entra pra tripulação dele. No episódio 3 ele alterna um pouco com a Nami, que é uma ladra de piratas. Ela diz que ela só rouba os piratas, muito mentira, você vai acabar simpatizando com a Nami depois. Mas enfim, ela rouba de piratas, ela rouba o barco do Capitão Bug, que é um palhaço, que é Bug o palhaço, e vai até a ilha dele pra pegar o mapa dele. Os tesouros também, ela é muito louca por tesouro. Então ela vai até a ilha do Capitão Bug e começa a fugir dos caras, porque eles descobriram que ela roubou o mapa deles, no caso ela roubou o navio deles, roubou o mapa deles, e agora que é o tesouro deles. Enquanto isso, o Luffy e o Zoro estão indo para outra ilha porque eles querem achar pessoas para a tripulação deles. Como o Luffy é um pouco desligado, ele não sabe muito bem o que ele tá fazendo. Então eles só estão com aqueles botes salva-vidas, sabe? E eles vão até uma ilha, eles estão indo em direção a uma ilha. E aí do nada o Luffy vê uma gaivota e ele fala, eles estão com muita fome. E daí o Luffy fala pro Zoro, eu vou pegar aquela gaivota. Ele se estica, quando ele chega até a gaivota, percebe que ela é muito maior que a gaivota era. E a gaivota leva ele pra uma ilha. E nessa ilha, por coincidência, é a ilha do Capitão Bug. E quando ele chega lá, ele já encontra a Nami fugindo dos caras. E aí eles começam a conversar. E ela fala pro Luffy que ela é uma cartunista, que ela faz mapas, que ela é uma navegadora. Daí ele pergunta, nossa, eu preciso de uma navegadora, porque eu não sei pra onde estou indo, como eu vou chegar até a Grand Line. E ele fala, entra pra minha tripulação. E ela fala, não, eu odeio piratas, eu sou uma ladra e eu estou roubando piratas. Eu não vou ser uma pirata. Ironicamente, ela vai ser uma pirata sim, tá gente? Ela pega e usa o Luffy pra conseguir a confiança do Capitão Bug. Amarra ele e diz, olha só, achei seu ladrão. E diz pro Bug que o Luffy é o ladrão, aí eles prendem o Luffy, fazem uma festa, o Zoro chega, resgata ele. No caso, não tira ele, eles colocam dentro de uma jaula, o Luffy não consegue sair. Então o Zoro pega e coloca ele pra cidade, onde ele para na frente de um cachorrinho, que é o Chow Chow. Quando ele fica na frente do Chow Chow, ele pergunta por que esse cachorro não faz nada, ele só fica lá parado. Então a Nami consegue a chave pra abrir aquela jaula onde o Luffy tá preso, e o cachorro engole a chave. E aí o Luffy fica muito puto, o Luffy fica muito bravo e quer pegar a chave do cachorro. Então o prefeito chega e explica pra ele, eu particularmente me sensibilizei com essa cena, porque é uma das historinhas tristes de One Piece, sabe? Eu achei uma historinha, tipo, é curtinha, só que ela é triste. E ele explica a história do cachorro, que fica na frente de uma loja, ele não sai de lá. Ele explica que a loja, na verdade, é o tesouro do cachorro. Aí o Luffy pergunta onde está o dono do cachorro. E o prefeito explica a ele que o homem morreu.
Mas aí o Luffy pergunta, então o cachorro não sabe que o dono morreu? Daí ele fala, não, o cachorro sabe que seu dono morreu, mas a loja é o seu tesouro, é a única coisa que ele tem do seu dono. Então o Xiao não sai de lá. O Bug manda pessoas pra lutar com o Luffy, porque ele percebeu que o Luffy fugiu. Alguém lá em cima ficou lutando com o Zoro. E alguém veio atrás do Luffy, que veio um cara com um leão. Então esse cara com o leão, ele é o domador. E ele pega o leão dele, que ele tá domando, que é enorme, sério, enorme, destrói a loja do cachorrinho. A loja que o cachorrinho protegia. E o Luffy fica assim, poxa, você destruiu o tesouro dele. O Luffy entende que ia ter um tesouro, então ele defende o cachorrinho e luta contra o cara, vencendo o cara. E nesse momento a Nami percebe que o Luffy não é como os outros piratas. Ele não tá ali pra saquear e levar tudo que as pessoas têm. Quando o Luffy acha que uma coisa é certa, ele luta por aquilo, mesmo que aquilo dependa da vida dele. É uma coisa muito, sei lá, muito única do Luffy, entendeu? Então o Luffy luta contra o Capitão Bug também e descobre que o Capitão Bug tem uma ligação com o Shanks. O episódio 4 é retratado um pouco da história do Luffy. Então, o Shanks é um pirata que estava na ilha do Luffy. O Shanks se meteu numa briga, mas o Shanks em nenhum momento reagiu. O Luffy ficou muito bravo, chateado com isso, porque o Shanks estava anteriormente contando histórias pra ele e percebeu que quando realmente aconteceu, o Shanks não fez nada, só deixou ser agredido e não fez nada. O Luffy, com raiva, comeu uma fruta que estava dentro de uma caixa. Ele não sabia o que era aquilo, mas aquilo era uma Akuma no Mi, que foi o que deu a ele a habilidade do Homem Borracha, de se esticar. Então ele volta e luta com o cara, mas ele perde, então ele vai pro mar e ele morreria, evidentemente com as 3 etapas, né? Você come a Akuma no Mi, ganha uma super habilidade e não pode nadar, então se você for mal, você morre. E aquele cara pega e joga o Luffy no mar. Como ele é uma criança, o Shanks vai salvar ele e acaba perdendo um braço. Então, quando o Shanks tá indo embora, ele dá o chapéu de palha que ele usava pro Luffy e disse, um dia você vai me devolver e seja um grande pirata. Então ele vai, Shanks volta pro mar. E anos depois, o Luffy também vira um pirata e assim começa essa história do episódio 1 e até aqui. Continuando a história do Capitão Bug, o Bug diz que conhece o Shanks e diz que eles eram da mesma tripulação, mas ele não gosta do Shanks. Porque o Shanks fez ele comer a Akuma no Mi, por coincidência, e fez ele perder o mapa, fez ele perder algumas coisas. Então ele tem meio que um rancorzinho do Shanks. Então ele diz, eu posso chamar o Shanks do que eu quiser. Eles começam a lutar. E aí ele pega e fura ele rasga o chapéu do Luffy, aí que começa a história do Shanks, tá? Então ele vence o Capitão Bug e está encerrado o arco do Capitão Bug, porque ele convida a Nami pra ser parte da tripulação, ela diz que não vai se tornar uma pirata, mas como ela viu que eles são diferentes, ela diz que vai com eles até ela conseguir o que ela quer, que são os tesouros. Então ela vai com eles, então a gente já tem o Zoro e a Nami na tripulação, mais ou menos, né? A Nami tá ali, mas acho que não é na tripulação, mas é assim. Aí eles param em outra ilha. Quando começa o episódio 9, a gente conhece o Capitão Uso. A aparência dele é um pouco distinta dos outros, assim, ele tem um nariz um pouco grande. E ele sempre mente, Ele chegava todos os dias na vila, dizendo, os piratas estão vindo, se escondam. E todo mundo sabia que era mentira. No fim ele dizia, é mentira, e todo mundo corria atrás dele, bravos com ele, tudo. Um dia, realmente os piratas vieram e ninguém ia acreditar nele, né? Então, mas a sorte dele que era o Luffy. No começo, ele começa a mentir pro Luffy, dizendo que ele vai atacar o Luffy, faz todo aquele alvoroço, mas no fim eles se tornam amigos, começam a conversar, ele ajuda o Luffy e tudo. E eles descobrem que tem a Kaia, que é uma menininha rica, que perdeu os pais há pouco tempo, que mora na mansão, uma mansão lá. E o Luffy pensa, vou pedir pra ela um barco, já que agora a gente tem mais um na tripulação, eu preciso de um barco maior. Então ele vai até lá e descobre que ele não pode entrar porque tem uns guardas lá e tem um mordomo, que é o Kuro. Quando ele chega lá para pedir pro mordomo que ele quer falar com a Kaia, ele diz que não. Ele contava histórias pra Kaia sobre histórias no mar, sobre piratas, porque o pai dele era um pirata e ele tinha orgulho do pai dele. E o Luffy conheceu o pai dele. Quando ele fala que o pai dele é pirata, o Luffy fala a verdade, conhece seu pai e tudo. Então eles descobrem uma conspiração do mordomo da menina lá, Kaia, que ele quer matar ela pra pegar a fortuna. Então eles começam uma batalha e descobrem onde eles vão ficar, mas quando Uso fala na ilha pra todos os moradores que tem piratas e que a Kaia corre perigo, ninguém acredita nele, porque ele sempre mentiu. Então ele falou pro Luffy, eu quero que isso se torne uma mentira, eu quero que eles não ataquem a nossa vila, não matam a Kaia.
Eles lutam contra o bando do Django, que é um hipnotizador. Coincidentemente, eles vencem. É um pouco duro, porque o Zoro apanha bastante. Tem uns dois caras, dois irmãos gêmeos que são bons. O Luffy também se machuca um pouco. No caso, ele consegue a cicatriz aqui. Mas ele vence, sabe? Eu não vou falar como ele vence, porque eu gostaria muito que vocês assistissem e presenciassem todas as lutas, tá? Esse arco do Capitão Izuku acaba no 18, quando ele percebe que ele também quer ir pro mar. Ele também quer ser um pirata como o pai dele, como o Luffy, como o Zoro, como a Nami. Então ele diz, a gente se vê no mar um dia. Daí ele falou assim, que isso, a gente já é da mesma tripulação. E convida o Usopp pra fazer parte da tripulação dele. O que é um pouco assim, porque ele não faz nada, sabe? Ele só consegue fazer umas gambiarra lá e fazer umas pegadinhas. Mas, tudo bem. Ele agora é da tripulação. E termina esse arco. Então, depois que eles vencem o Capitão Kuro, a Kaia dá o barco pra eles e eles continuam a viagem. Tem aí 2 episódios onde o Usopp já tá na tripulação deles, onde eles vão numa ilha e encontram um cara de um baú, onde ele tá preso dentro de um baú. E no fim ele pede o Luffy falar, eu ajudo você a pegar o baú que estava em cima de uma rocha. E quando o Luffy ajuda a pegar esse baú, tava vazio. Aí o cara percebe que ele não tava protegendo nada e depois disso ele também nota que agora ele não tá mais protegendo um tesouro e que agora ele tá livre. Então ele diz que agora ele vai aproveitar a vida dele e fica com os animais, que são muito estranhos, que são tipo junção de animais, naquela ilha. Então ele vai embora. Mas tem uma divergência aí, porque no mangá, quando eles chegam nessa ilha, o Usopp não tá com eles, sabe? Essa é a única diferença que eu notei até agora no mangá, que é a ordem cronológica onde vai acontecendo as coisas. Porque isso aconteceu antes, sem o Usopp, e no anime aconteceu com o Usopp. Então é a única diferença. Então a gente conhece um restaurante flutuante. Como o Luffy é muito esfomeado, ele está com fome, precisa comer. Então ele fala, a gente tem que ter um cozinheiro nessa tripulação, não vai ter como. Então a gente conhece o Sanji no episódio 20. A marinha ataca o Luffy. Muitas coisas acontecem nessa jornada para achar um cozinheiro. Mas enfim, eles conhecem o Sanji, que é um cozinheiro ali do Baratie, que é um restaurante flutuante, onde tem o Capitão Zeff também. Ou seja, aquele restaurante tem muitos piratas e caras que eram piratas e cozinheiros ao mesmo tempo. E todo dia tem uma confusão naquilo. E o Sanji, ele não hesita em bater nos clientes, sério. E ele aprendeu uma coisa com o Zeff, que é o capitão, que é também o cara que é o cozinheiro principal. Mas assim, ele sempre dizia pro Sanji que se alguém estivesse com fome, não importava quem fosse, ele teria que dar comida a essa pessoa. E o Sanji aprendeu isso e levava muito pela letra. Aí chegou um cara do Don Krieg, que era tipo o cara mais forte do Westwood. Então era um cara da tripulação dele. Mas descobriram que ele foi na Grand Line, que voltou só com alguns pedaços do navio e que com metade da tripulação morta. E esse cara chega, que é o Jin, e vem pedir comida no Baratie. Então ele chega e todo mundo diz, não, você não vai ganhar comida. E o cara tá tipo morto da fome. E quando eles jogam ele pra fora, o Sanji vai e faz uma comida pra ele. Tipo, entrega a comida a ele, mesmo sem ele pagar. E ele fala muito obrigado e volta pro mar. Então aí tá, o Luffy tá ali. E o Luffy, quando ele tá tentando se defender da marinha, ele, sem querer, atirou um canhão e foi no Baratie, estragando a estrutura de cima. Então ele vai lá no restaurante pedir desculpa, enquanto o Zoro, a Nami e o Usopp ficam no navio. Vai lá pedir desculpa. E aí o cara diz assim, não, você vai ter que me pagar. Ele fala assim, mas eu não tenho dinheiro, cara. Então ele fala, então eu tenho que ficar trabalhando 1 ano pra mim pra pagar isso aqui. Ele fala, não posso ficar 1 ano, eu estou indo pra Grand Line. Não posso ficar aqui não. E aí ele fala, então tá, você vai ter que pagar e eu não tenho o que fazer. O Luffy começa a fazer, vou ficar 1 semana aqui. Então ele fala, não, você tem que ficar 1 ano, você tem que pagar o que você estragou. E no fim eles ficam discutindo tanto, aí descobrem que o cara tá lá embaixo, eles vão lá, e aí tá, passa um tempinho, o Jin, ele consegue chamar o Don Krieg. Eles conseguem expulsar a marinha, é um episódio, tipo, nada a ver, tá, a marinha ali, sabe? No caso, a marinha estaria ali. Mas eles expulsam, o Sanji expulsa o cara da marinha, né? Tipo, ele é bem snob com o cara. Então ele foi embora. E aí, depois de um tempo, o Jin, que é o cara que ganhou a comida, trouxe o Don Krieg, que era o capitão dele, pra comer ali, porque ele percebeu, poxa, foram muito legais comigo, então vão ser com o meu capitão. Mas o Don Krieg era conhecido como ser traiçoeiro. Então ele chega ali no Baratie. O Luffy tá trabalhando ali, só pra... Acho que eu não falei, mas ele tá pagando a dívida dele, ajudando na cozinha. Mas ele é, como eu já falei, ele é muito desligado. Então ele quebra pratos, ele tá ouvindo a história dos outros. Ele não tá nem aí de serviço, sabe? É muito engraçado. O One Piece, tirando a história séria,
tem muitas histórias engraçadas. Então a maioria, na maior parte do tempo eles estão fazendo alguma coisa e tá sendo engraçado, entendeu? Então você vai rir bastante com isso, vai mais rir do que chorar, né? Porque tem algumas histórias tristes, tipo a do cachorrinho. Então o Don Krieg chega no restaurante e fala que ele tá com muita fome, que não vai atacar e que não sei o que. Ele começa a falar uma história lá. E aí o Sanji, como uma boa pessoa que aprendeu, que leva o pé da letra, ele foi lá e fez uma comida pro Don Krieg. Deu a comida a ele. E quando o Don Krieg se recuperou, aí ele atacou assim. Ele atacou as pessoas lá dentro e começou a dizer que era pra fazer comida pra 100 homens, porque da tripulação dele, porque ele achou que ele tinha mais de 100 homens dentro do navio ainda vivos, mas que poderiam morrer a qualquer hora por causa da fome. Então ele diz não, daí todo mundo não, e o Sanji vai realmente fazer a comida, gente. O Sanji já tá indo, falou, vai fazer comida por 100 homens lá, o Sanji já tô indo. E aí ele fala todo mundo, não, Sanji, você não vai fazer, ele vai atacar a gente, ele vai não sei o que, e é verdade. Errados eles não estão. E aí o Sanji, não, a gente tem que fazer. E aí passa um tempo, eles lá discutindo sobre não fazerem, sobre o cara ter mentido pra eles. E aí vem uma surpresa, a gente descobre que o Zé fez a comida pra 100 homens, entrega pro Don Krieg. E aí começa no episódio 23, faz uma historinha sobre o Sanji e o Zef, que eles têm em comum, sabe? Porque eles estão ali há tanto tempo. E aí a gente descobre que eles ficaram perdidos numa ilha. E aí o Zef, ele era conhecido por causa da perna dele, por causa do chute dele. E aí ele pega e ele tem 2 sacos. E ele entrega um pro Sanji e fala, ó, você tem essa comida e no máximo ela vai durar pra 5 dias. Então, por favor, use bem. Consiga dividir as porções. E o Sanji fala, tá bom. E aí ele fala, não, só me chama quando vê algum barco, né? Quando aparecer algum barco pra gente se resgatar. E aí aparece um barco, o Sanji não chama o cara. Ele começa a pedir socorro e ninguém escuta. Então eu posso entender, pô, será que aquele velho ainda tá vivo? E ele vai lá ver o velho, que é o Zef. E descobre que sim, ele ainda tá vivo. Mas quando ele chega lá, ele vê que o Zef tá sem a perna. Ele pergunta, cara, o que aconteceu com sua perna? Daí ele fala, eu falei pra você me chamar só quando visse um barco. Daí ele fala, não, cara. Essa é uma das histórias tristes também, porque assim, meu Deus do céu, não tenho coração pra isso. Aí o Sanji, ele tá com muita fome, ele pensa, vou roubar a comida desse velho. E aí ele pega e começa a abrir o saco, quando ele abre o saco não tem comida nenhuma, só tem tesouros. E ele percebe, então você deu toda a comida pra mim? Sabe, o Sanji, ele não sabe como reagir aqui, porque ninguém nunca tinha ajudado ele assim, entendeu? Aí ele pega e fica chocado, porque ele percebeu que, na verdade, o Zef tinha comido a própria perna pra sobreviver aquele tempo. Nossa, é um pouco estranho isso, mas meu Jesus Cristo. Então, o Sanji começa a entender o que o velho fez, e ele se sente muito grato por ele ter feito isso, sabe? Ele não sabe nem como agradecer. Então, eles decidem criar um restaurante. E aí vai se desenrolando a história onde eles criam um baratier, eles recrutam piratas e tudo, que arrumam brigas, na verdade, né? A maioria dos cozinheiros ali são piratas também. Então essa é a história dos dois. A gente descobre no episódio 20 alguma coisa. 26, na verdade. Então, o Don Krieg, ele alimenta os homens dele e começa a atacar o navio, dizendo, já que o meu navio tá todo ferrado aqui atrás, eu quero de vocês. Aí, beleza, né, cara? Beleza. Enfim, ele vai até lá e diz que ele quer o navio de todo jeito. Aí todo mundo começa a lutar. E eles perguntam por que o Don Krieg voltou o que aconteceu pro barco tá acima do céu? Porque ele foi todo mundo sabia que ele tinha ido pra Grand Line, mas o que aconteceu na Grand Line? Aí ele fala que ele encontrou um dos Shichibukais. Nossa, eu nem sei. Ele fala Shichibukais. Tá bom. A tradução livre para Shichibukai é 7 Lordes do Mar. No caso, são 7 Shichibukais. E aquele é um deles, que era o Olhos de Falcão. Quando o Zoro escuta que era esse cara, ele fica, oh meu Deus, estou procurando esse cara há muito tempo que eu quero lutar com ele. Porque o cara, a princípio, era o maior espadachim do mundo, que era o que o Zoro quer se tornar. Então eles fazem um flashback no episódio 19, eu tô pulando aqui pra fazer sentido a história, mas no episódio 19 eles contam a história do Zoro, que ele quer se tornar o maior espadachim do mundo por causa de sua amiga.
quando ele era pequeno, ele desafiou uma escola num dojo e disse, se eu vencer, faz tal coisa. Eu nem lembro o que era, se ele vencer porque ele perdeu. E se eu perder, eu entro pro dojo de você. Ele fala, tá bom. Ele vai lá com uma menina e perde. E aí ele tem que entrar pro dojo. E aí ele fica treinando. E cada dia se tornando mais forte pra derrotar essa menina. Mas ela é sempre mais forte que ele. Aí no fim ela morre. Essa é outra história triste também. Que no fim ela morre. E antes disso eles tinham lutado. Ela tinha ganhado. Mas ela tinha dito que ela não ia poder dar o dojo. Que ela queria ter nascido homem pra conseguir ter mais possibilidades. E aí ele disse, não, você é muito forte, não sei o que. Ela fala assim, ele fala, vamos fazer um juramento. Um de nós vai se tornar o maior espadachim do mundo. Mas aí passa um tempo e ela morre. Então ele leva aquilo como um dever, sabe? Eu tenho que me tornar o maior espadachim do mundo. Tô quase chorando de novo, já, meu Deus do céu. É muito triste. Porque quando você... eu falando assim pode não ser tão triste, mas quando você assistir, você vai sentir tudo que o Zoro sentiu também, entendeu? É muito triste. Aí ele decide que ele quer ser o maior espadachim do mundo, treina muito pra isso. E aí ele conhece os Olhos de Falcão ali. E realmente o cara vai ali, sabe? Ele está contando que a gente saiu da Grande Line porque o cara lá, o Olho de Falcão, veio e pegou o nosso navio, matou não sei quantas pessoas. E beleza, né? O cara não precisa Shichibukai, então o governo não ia fazer nada. Porque ele trabalha pro governo. Enfim, os Shichibukai e 7 Lords do Mar, eles trabalham pro governo. São piratas legalizados. É quase isso, entendeu? Piratas legalizados. Ele tinha uma espada enorme nas costas, o Shichibukai, que é o Olhos de Falcão. E ele corta o navio do Krieger no meio. Realmente no meio. E aí todo mundo percebe, o cara é forte mesmo. Aí eles começam a lutar. O Zoro apanha, cara. Como apanha. Sério, o cara... Eles estão em níveis muito diferentes. Sério, níveis muito diferentes. Em questão de força e habilidade. Então o Zoro perde, né? O Zoro consegue uma linda cicatriz assim no corpo. E aí ele fica inconsciente. Aí o Luffy percebe que ele não tem nenhum médico ali, né, cara? Mas enfim, eles arrumam ali pra ele não morrer. Ajudam ele. E aí o Luffy quer um médico. Enfim, o Olhos de Falcão, ele diz pro Zoro que ele luta bem, só que pra se tornar o maior espadachim do mundo, ele tinha que ser muito mais forte. E ele perguntou por que ele queria se tornar mais forte, ele fala que ele queria ser o maior espadachim do mundo. E tudo, aí a única coisa que o Olhos de Falcão fala pra ele é que ele devia se tornar mais forte, cada dia lutar pra ser mais forte. E um dia ele queria lutar com o Zoro de novo. Isso motivou o Zoro, ele disse que prometeu pro Luffy que ele nunca mais ia perder. Enfim, aí o Zoro começa a se cobrar mais, sabe? E ele quer mesmo ser o mais espadachim do mundo. O Olho de Falcão vai embora e aí só fica o Don Krieg. Mas esse cara, ele é forte, mas ele usa tudo que ele tem, sabe? Meu Deus do céu. E o Luffy, ele não tem medo de morrer, sabe? O Luffy, ele vai pra luta mesmo, cara. Que nem eu disse. Se ele acha que uma coisa é certa, ele vai defender aquilo como se dependesse da vida dele, sabe? Ele vai arriscar a vida dele pra defender aquilo. Nossa, isso é muito incrível. Então, ele luta por instinto. Sabe? Se ele acha que é certo, se ele acha que ele precisa defender, ele vai lutar, ele vai defender. Isso é muito legal mesmo. Então, do episódio 27, sei lá, do episódio 25 ao 30, eles estão lutando ainda. Eles vencem o Don Krieg, eles vencem os carinhos lá que ele manda pra lutar. E no fim o Luffy pergunta, convida de novo o Sanji pra fazer parte da tripulação dele, porque a gente precisa de um cozinheiro. E aí, no fim, o Sanji topa e ele vai. E agora o Sanji também é parte da nossa tripulação. Depois que eles vencem o Don Krieg, eles vão atrás da Nami, porque eu acho que eu não falei, mas ela roubou o barco deles. Eu acho que eu não disse. Então, a próxima parte vai começar com esse acontecimento, onde eles vão atrás da Nami. E a gente vai descobrir a história dela. Então, foi isso, o resumo de 30 episódios, as 4 historinhas. Acho que deu 5 historinhas, se tu contar com a do baú. Mais historinhas grandes, deu 5. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi metade da saga Ice Blue, que é a saga introdutória de One Piece. Foi um pouco longo, eu entendo, mas vai servir pra você começar a assistir. Agora você tem um resumão de tudo que acontece, as histórias que tem nessa parte. Então eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo você no próximo vídeo. Ai, pelo amor de Deus, corta isso, não sei o que eu tô falando. Nossa mãe, calma, mas Jesus, o que eu tô fazendo? Meu Deus do céu. E o nome da guria?